utensílios, mas para quê? Com o tempo, alguns utensílios domésticos podem perder a sua utilidade, cair em desuso e assim deixar de existir. Porém, à medida que os povos se transformam, novas necessidades surgem e então novos utensílios podem ser criados. Liquidificadores, batedeiras, aspiradores de pó e máquinas de lavar roupas só funcionam se forem ligados na tomada, não é mesmo? Isso ocorre porque eles dependem da energia elétrica que vem pela tomada. Portanto, esses utensílios não podiam existir antes da energia elétrica. No Brasil, eles começaram a ser vendidos somente por volta de 50 anos atrás. Atividades. 1. Com os seus familiares, faça uma lista de alguns utensílios domésticos que vocês possuem na sua casa. 2. Qual desses utensílios é mais importante e por quê? 3. Algum desses objetos da sua casa não é usado ou não tem utilidade? Se sim, diga qual é e por que você acha que ele foi comprado e não é usado. Então, essas atividades vocês vão realizar com a família, ok? Então, para essas atividades, não haverá uma aula de correção, porque são respostas pessoais de cada família, ok? Vamos para a página 159. As mulheres na família. Nesta aula, você vai relacionar a história das famílias com a história das mulheres. Então, eu vou pedir para vocês acompanharem a leitura, tá? Você já estudou que as famílias se transformam ao longo do tempo. Uma das principais mudanças dos últimos anos relaciona-se com a visão sobre as mulheres e o papel delas na família. Lugar de mulher é na cozinha. Você já ouviu isso? É uma pequena frase que diz muita coisa. Ela resume a ideia que a maioria das pessoas no Brasil tinha das mulheres. Até cerca de 50 anos atrás, era comum o pensamento de que uma boa mulher não podia trabalhar fora de casa. Isso era considerado coisa de homem. E por esse motivo, as mulheres que trabalhavam fora sofriam preconceito. Para serem consideradas boas mulheres, acreditava-se que elas deviam apenas cuidar da casa, dos filhos e do marido, lavar e passar as roupas, limpar a casa, preparar as refeições e etc. Então, aqui é uma imagem, né, de uma boa dona de casa naquela época, né? Então, naquela época, muitos anos atrás, era considerado que esse era o papel da mulher na sociedade. Então, olha lá, mãe e filha, lado a lado, passam um aspirador de pó na sala, nos Estados Unidos, nos anos 1950. Essa imagem que se tinha das mulheres não existia somente no Brasil. Em outros lugares do mundo se pensavam dessa forma. Próxima página. Porém, será que nenhuma mulher trabalhava naquela época? Bem, essa já é outra história.
Especialmente entre os mais pobres, era comum que as mulheres trabalhassem para ajudar no sustento de toda a família, ainda que, exatamente por isso, muitas delas sofrem preconceito. Então, olha aqui a imagem de uma mulher trabalhando, né? Operária, trabalha em fábrica de tecidos. Essa foto foi tirada no Brasil no ano 1955. Entre os anos 1960 e 1970, porém, esse pensamento foi mudado. Aos poucos, as mulheres conquistaram o poder de trabalhar fora de casa. Por isso, atualmente, pensamos de modo diferente do que há 50 anos e não consideramos um problema que as mulheres trabalhem fora de casa. E da mesma maneira, não consideramos um problema que os homens lavem louça, arrumem a casa, passem roupas ou preparem as refeições, etc. Então, essa imagem é de uma mulher que trabalha em um escritório. Ela foi feita no Brasil no ano de 2010. Atividades. 1. Converse com os colegas e o professor. Será mesmo que o modo de pensar sobre as mulheres mudou? Ou ainda existe pessoas que acreditam que lugar de mulher é na cozinha? Cite exemplos que comprovem a sua resposta. Então, essas questões vocês podem conversar com os familiares, tá bom? Para que vocês consigam chegar até essa resposta. E você, o que pensa sobre isso? 2. Na sua casa moram mulheres? Elas trabalham? Qual é o trabalho delas? Então, aqui vocês precisam responder, ok? 3. E nas tarefas domésticas na sua casa? Existe algo que só é feito pelas mulheres? E por que isso acontece? 4. Depois de tudo que você refletiu sobre a história das mulheres e das famílias, complete a frase a seguir. Lugar de mulher é, completem aqui, e a cozinha lugar de, completem a frase, ok? Então, vocês vão realizar essas atividades e nós voltamos para a próxima aula de história. Espero vocês. Beijos!